Bom dia, sexto ano. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir essa videoaula. Tudo bem com vocês, meus queridos? Na medida do possível, sim, né? Olha, o professor Douglas espera que vocês estejam aí todos bem, se cuidando, lavando as mãos, ficando em casa, respeitando a quarentena, mantendo, né, a mente ocupada, lembrando daquele ditado latino que fala mens sana corpus sano, né? Mente sã, corpo são. E vamos aí falar sobre o módulo 6, o capítulo 6, que é o tempo e a história, que a gente já estava conversando um pouquinho no Hangout, então eu coloquei aqui para a gente destrinchar isso um pouquinho melhor, tá bom? Então, pessoal, aqui ó, no tempo e a história, né? Por que tempo e a história? Porque vamos começar com uma reflexão filosófica, tá bom? O que é o tempo? O que é o tempo? É uma típica pergunta filosófica, de indagação filosófica. O que é o tempo? Muitos filósofos já se propuseram, muitos historiadores, muitos pensadores já se propuseram a pensar o que é o tempo. Quando nós pensamos no tempo, é natural que a primeira resposta que venha seja as horas, né? Os segundos, os minutos, as horas. Só que nesse sentido aqui dessa videoaula, pessoal, o tempo ele vai tomar uma proporção e uma dimensão muito maior. Por quê? Porque ele não vai ser percebido de maneira igual por todos os povos do globo terrestre, tá? Daí eu ter colocado aqui essa pergunta: o tempo é o mesmo para todos ou a representação dele é diferente? O que eu quero dizer com representação? Ora, vamos imaginar o seguinte: se eu peço para você imaginar aí agora uma girafa, tá? Se eu pedir para todos vocês, do meu sexto ano A, do meu sexto ano B, pensem numa girafa. Vocês vão pensar numa representação do que é a girafa. Quando eu digo representação, vocês vão representar mentalmente, né, na cabeça de vocês, este animal, né, de pescoço comprido, pernas compridas, com manchas, com umas orelhinhas assim, parecido com aquela girafa do Madagascar. Vocês vão pensar numa representação do que seja o animal girafa. A representação será que vai ser igual entre todos vocês? Sim e não. Por que sim? Sim, porque a representação do animal girafa que eu vou pedir para vocês representarem, vocês não vão pensar numa formiga e vão dizer que é uma girafa, né? Vocês vão pensar um animal com essas propriedades: um pescoço comprido, pernas finas compridas, uma pele, né? Um corpo com uma pele malhada, né? Um focinho, uma espécie de focinho, uma orelha, aí aqui tem parece uma anteninha. Mas significa que todos vão pensar igual à mesma girafa? Não. É por isso que é uma representação. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Por isso que eu fiz essa pergunta. O tempo, tal qual a gente o entende, ele é uma representação ou ele é a mesma coisa? Ele é, ao mesmo tempo, né? Sem trocadilhos. Ele é a mesma coisa e é uma representação. O que eu quero dizer com isso? O tempo que está passando agora para mim, nesse momento que eu estou gravando essa aula, tá? Quando você estiver assistindo, vai ser o mesmo tempo que eu vou estar gravando a videoaula? Não, já vai ter passado, ok? No entanto, o mesmo tempo em que você está assistindo essa videoaula é o mesmo tempo que eu também estou, é o mesmo tempo que os esquimós lá no norte estão, tá? O tempo enquanto passagem, né? De um momento a outro, ó. Eu falei agora, já é passado, tá bom? Então, esse tempo, essa concepção de tempo, ela é a mesma, ele corre para todos. Agora, a maneira como nós vamos representar esse tempo, aí é que entra a questão, aí é diferente, tá bom? E aí vai entrar, ó, os marcos históricos. O que vão ser os marcos históricos? Vão ser maneiras de se compreender o tempo de maneira diferente.
Então, cada povo, cada cultura vai ter o seu marco histórico. Cada povo, cada cultura vai perceber e viver o tempo de uma maneira diferente. Eu vou dar um exemplo bem simples. Nós vivemos num estado chamado Mato Grosso do Sul, cuja capital é Campo Grande. Ok. Quando chega o tempo, né, em outubro, 11 de outubro, aqui é feriado. Por quê? Porque é um marco histórico para o Mato Grosso do Sul. O que significa? O que ocorreu em 11 de outubro? Em 11 de outubro de 1979, houve a separação, né, do Estado. Na verdade, houve a criação, a partir de um território que se denominava Mato Grosso, passou a existir um território chamado Mato Grosso do Sul. Tá bom? Então, 11 de outubro é uma data significativa, tanto é que é feriado. Agora, no Rio de Janeiro, será que o 11 de outubro ele é vivido da mesma forma? Não, porque é outro povo, é outra cultura. Lá não houve nenhuma separação de nenhum estado, ok? Então, a representação do tempo, ela vai se dar de maneira diferente de acordo com os povos, beleza? Sendo assim, eu coloquei aqui as três grandes principais religiões, né? Cristianismo, os cristãos, e aqui tanto faz se é católico ou evangélico, tá? Todos estão nessa era cristã. Coloquei o judaísmo, né? Que está lá no Oriente Médio. E coloquei o islamismo, que é a religião também muçulmana. Fazendo um parêntese, pessoal, ó, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Não é porque a pessoa nasceu lá na Palestina que significa que ela vai ser muçulmana, tá bom? Ela pode ter nascido na Arábia, né, na região do Oriente Médio, mas ela pode ser budista, ela pode ser cristã, ela pode até ser não acreditar em Deus, né, ser um ateu, ok? Beleza? Do mesmo jeito aqui. A pessoa pode nascer no Brasil e praticar a religião muçulmana, como ocorre, né? No Brasil tem várias mesquitas. Campo Grande, se eu não me engano, tem uma mesquita também. Então, qual vai ser o marco histórico que vai servir para a contagem do tempo para os povos cristãos, para o cristianismo? Vai ser o quê? Vai ser o nascimento, né? Vai ser o nascimento do Cristo, ok? Então, o nascimento do Cristo vai significar o quê? Um ano 1, né? Tanto é que para trás a gente chama antes de Cristo, ok? E para frente a gente bota DC depois de Cristo, ou não coloca nada. Então, o marco histórico para o cristianismo é o nascimento do Cristo, que é a nossa era, né? O ano 1. E lembra, né? Eu comentei com isso no Hangout, eu vou falar aqui. O nosso calendário atual, a gente chama de calendário gregoriano, porque o Papa Gregório XIII fez uma mudança do calendário lá no ano de 1582, no final do século XVI. Ele fez um documento chamado Bula Intergravíssimas, onde ele alterava o calendário, que até então era um calendário juliano, porque vigorava desde a época do imperador Júlio César, né? O César vai morrer em 44 a.C., tá? Então, o Papa Gregório XIII, ele muda um calendário, ele faz uma adequação desses 10 dias que estavam aí errados e reforma o calendário, e é hoje o que a gente conhece como calendário gregoriano, beleza? Qual vai ser o marco histórico do judaísmo? O que vai determinar o ano 1 do judaísmo? Vai ser a ida do profeta Abraão, tá? Ida do Abraão para Canaã. O profeta Abraão, junto com a sua família, ele sai da cidade de Ur, né? E vai para Canaã. E quando que teria ocorrido isso? Isso teria ocorrido 3.751 anos antes do nascimento de Cristo. Ok? Então, eles hoje estão no ano, né? Hoje a gente está no ano de 2020, né?
ok? Porque se passaram 2020 anos do nascimento de Cristo. Só que como o judaísmo começou a contar o tempo muito antes da gente, né? Eles estão mais ou menos hoje no ano de aproximadamente, tá bom, pessoal? 5.780, alguma coisa próximo disso. Por quê? Porque o ano 1 deles foi 3.500 anos antes do nascimento de Cristo. Ou seja, quando o profeta Abraão saiu da cidade de Ur para a cidade de Canaã, isso foi milênios antes do nascimento do Cristo, tá bom? Então o marco histórico do judaísmo, dos judeus, é outro. Por último, o islamismo, os muçulmanos. Quando que vai ser considerado o ano 1 dos muçulmanos? Vai ser aquilo que eles chamam de Hégira. O que é a Hégira? Perdão, aqui sai um R. O que é a Hégira? A Hégira é a fuga do profeta Maomé, né? Da cidade de Meca para a cidade de Medina, que em árabe ele vai chamar de Yathrib. Yathrib, com Y, é a cidade do profeta. Então, a Hégira é o ano 1 para os muçulmanos. O que significa isso? Significa que quando era o ano, para nós cristãos, quando era um ano de 622 no calendário cristão, o Maomé fugiu da cidade de Meca e foi para Medina, ok? Esse movimento, essa fuga é chamada de Hégira. Então isso marca o ano 1 para os muçulmanos, ok? Significa que os muçulmanos estão no ano de 1441, 1442. Porque se você pegar 1441 e somar mais 622 anos, você vai chegar ao ano 2020. Então, o tempo ele é percebido e representado de maneira diferente por povos diferentes. Tá bom, pessoal? A gente vai continuar mais no desenvolvimento dessa aula na próxima videoaula, tá bom? Um beijo para vocês, forte abraço, fiquem com Deus e qualquer dúvida, só falar comigo. Tchau, tchau.